bom dia, tudo bem com você? Eu sou o pastor Osias Lima Ribeiro e esse é o culto matutino da Igreja do Parque. Seja muito bem-vindo. Nos reunimos de segunda a sexta, 6 horas da manhã, para juntos estarmos meditando na palavra do Senhor, orando juntos e nos empoderando para as lutas e batalhas diárias que temos que enfrentar. E hoje eu quero refletir com você sobre esse tema, a importância da Bíblia. O texto é o Salmo 119, versículo 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, porque foi escrita por inspiração de Deus. Eu não sei se você sabe, mas no segundo domingo de dezembro nós comemoramos o dia da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, porque foi escrita por inspiração de Deus. As pessoas que escreveram os livros da Bíblia estavam debaixo da influência do Espírito Santo, que os guiou em suas palavras. O Deus infinito e transcendente se revela ao homem de forma pessoal e proporcional, de modo a dar-lhe um conhecimento claro e objetivo acerca da sua natureza, obra e vontade. Isso significa que ele decidiu se comunicar de forma especial conosco, em termos humanos e inteligíveis. E para tanto, ele escolheu certas pessoas para serem suas porta-vozes nesse mundo. Paulo, escrevendo a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele afirma: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução em justiça. Hoje, é muito fácil e barato ter acesso ao texto bíblico, que pode ser baixado de graça em diferentes traduções, através de vários aplicativos para o celular. Você pode comprar várias versões da Bíblia em livrarias, em shoppings. Ficou tão fácil que há uma tendência de deixar de reconhecer o seu valor e perdermos a noção de como somos afortunados por termos acesso tão fácil a um texto que é simplesmente a palavra de Deus. A importância da Bíblia em nossas vidas consiste tão somente por ela ser a bússola, o guia divino para o homem que busca cumprir a vontade de Deus em todos os aspectos da sua vida, inclusive na sua vida futura, quando partirmos desse mundo para estarmos com o Senhor para sempre na eternidade. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. É a palavra de Deus revelada a nós de maneira direta. Então, nós precisamos desenvolver o hábito de ler, estudar, memorizar e conhecer a Bíblia. Sabe por quê? Porque a Bíblia transforma vidas. Pessoas estão a todo momento querendo alguma transformação em suas vidas, mas a maioria não consegue e acaba frustrado. A Bíblia, ela nos mostra qual é o segredo para uma vida transformada. Os princípios bíblicos são práticos e farão diferença na maneira como você enxerga o contexto em que está inserido e os hábitos e as atitudes do seu dia a dia. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que crer na palavra de Deus nos conduz à salvação em Cristo. Somente encontramos a fé para sermos salvos quando ouvimos ou entramos em contato com a verdade de Jesus. Escrevendo aos Romanos capítulo 10, versículo 17, Paulo diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Ela nos transmite fé, e sem fé é impossível conhecermos a Deus, sem fé é impossível agradarmos a Deus. Só pela fé nos tornamos possuidores do maior tesouro que um ser humano pode obter, a salvação. Em segundo lugar, a Bíblia ela nos conduz à santificação. O Salmo 119, versículo 10 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Santificação é um processo progressivo e contínuo operado por Deus na vida daquele que foi regenerado, convertido, justificado. No processo da santificação, o cristão ele é ensinado e moldado a viver cada vez mais para Cristo, numa vida de retidão conforme a vontade do Senhor.
Assim também a santificação o leva a morrer dia após dia para o pecado. Vivendo em santidade, o crente vence as tentações e os desejos da sua velha natureza. Através da santificação, nosso ser é mudado gradualmente. Desse modo, somos habilitados a resistir aos hábitos e práticas pecaminosas da nossa carne e buscar diligentemente um modo de vida semelhante ao de Cristo. E nós desenvolvemos esse processo de santificação quando a palavra de Deus passa a fazer morada no nosso coração. Quando passamos a viver de acordo com os ensinamentos e preceitos da palavra do Senhor. Billy Graham disse certa vez: ou o pecado me afasta desse livro, ou esse livro me afasta do pecado. Não tem como viver uma vida de santidade plena sem conhecimento da palavra de Deus. Hoje, a nossa geração tem muito conhecimento ao seu alcance, tanto que nem damos conta de aprender. Mas Jesus já estabelece um princípio muito importante para quem quer segui-lo e viver plenamente a sua vontade. É ouvir e praticar as Escrituras. Eu e você precisamos ouvir o ensino e praticar o ensino, pois de nada adianta, por exemplo, eu falar sobre o que devemos fazer para lutar contra a solidão e não aplicar isso na minha vida. Se você não aplicar, nada vai mudar. A palavra não muda quem não a pratica. O evangelho é para ser praticado, uma vez que nos ensina a mudar a nossa vida. Não adianta receber informação sobre como mudar um problema, se a solução não for colocada em prática. Por que é importante a Bíblia para nós? Porque ela alimenta a nossa alma. Jesus Cristo, ele afirma em Mateus capítulo 4, versículo 4, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se o pão é o alimento físico para o corpo, a palavra de Deus é o alimento espiritual. Se lermos a Bíblia ou a ouvirmos sendo pregada e ensinada com espírito de reverência e devoção, com certeza a fé será despertada e tornará a palavra lida ou ouvida em espírito de vida para nós, pela ação do Espírito Santo em nossas mentes e nossos corações. Isso ocorre porque as Escrituras foram produzidas pela inspiração do Espírito Santo. A palavra de Deus é alimento porque possui a vida que nela foi insuflada pelas verdades ensinadas e reveladas pelo Espírito. Essas verdades enchem a alma de vigor, paz, alegria. Elas renovam a mente e santificam a vida. Elas elevam o espírito à presença de Deus e o modelam à semelhança do caráter de Cristo. A fraqueza espiritual muitas vezes ocorre por falta de alimentação espiritual, pela falta de absorção da verdade saudável, animadora e fortalecedora da palavra de Deus. Você não deve ficar de tal forma ocupado com outras coisas que negligencie a sua inspiração, o seu alimento espiritual e o fortalecimento da sua relação com o Senhor, cuja fonte é a palavra. Há vezes em que, se não emergir profundamente na palavra de Deus, sucumbiremos ao desânimo e à fraqueza espiritual. Por que a Bíblia é importante? Porque ela enriquece a nossa vida. Para desfrutarmos de uma fé genuína, firme, inabalável, nós precisamos conhecer a Bíblia. Só nela encontramos a revelação de Deus para nós. A sua leitura preenche todas as necessidades espirituais. Ela traz gozo e alegria para o coração, mostra o significado da nossa existência, o nosso propósito, o nosso destino profético e nos faz pessoas felizes. A palavra de Deus nos dá sabedoria e entendimento. E isso não se refere apenas a questões espirituais, mas a todos os aspectos da nossa existência. Ela nos ensina a vivermos com prudência, com sabedoria e com discernimento. E nos instrui em todas as áreas da nossa existência. A riqueza do cristão é o júbilo da presença de Cristo.
Viver em Cristo é mais valioso que qualquer dinheiro e a Bíblia nos ensina como fazer isso. E nos ensina como obter conhecimento a partir das Escrituras Sagradas. O Salmo 119, versículo 72 diz assim: para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro e prata. Nós precisamos descobrir, nós precisamos a cada instante buscar mergulhar e nos aprofundar na leitura, no conhecimento da palavra de Deus. Amar a palavra de Deus incondicionalmente e vivê-la de maneira prática. Efésios capítulo 1, versículo 17 diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O Espírito Santo baseia toda a sua força nas palavras da Bíblia Sagrada. É como escudo de proteção que nos ajuda a caminharmos fiéis na presença do Senhor. Nós só seremos cristãos maduros e produtivos se tivermos experiências pessoais de leitura, de prática da palavra do Senhor. Que eu e você possamos nos aprofundar nos textos sagrados, que possamos conhecer e discernir, por meio do Espírito Santo, aquilo que Deus tem preparado para nós. E para isso precisamos da Bíblia. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos nesse instante, ó Deus, te celebrar, te agradecer, te adorar. Pela revelação do Senhor, ó Deus, por meio do Espírito Santo, para que homens pudessem escrever a tua verdade. Para que ela chegasse até nós, nos inspirando, nos conduzindo à fé, nos fortalecendo em meio às lutas, nos ajudando a vencer as ciladas e astúcias e seduções do pecado. Nela, ó Deus, nós encontramos a fonte de força e vigor para enfrentar as batalhas contra o inimigo. Que a tua palavra, ó Deus, seja o nosso pão, que nós possamos ter fome de conhecimento, que nós possamos buscar a cada momento, ler, meditar e praticar os teus ensinamentos. Guarda o nosso coração em ti e que por meio, ó Deus, da instrumentalidade da tua palavra, nós possamos crescer na fé e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a nossa vida, Senhor, seja um testemunho para aqueles que estão ao nosso redor, que ainda não conhecem a tua palavra. Que nós possamos também termos uma inclinação de ensinarmos aos outros, de instruirmos pessoas de acordo com aquilo que a tua palavra nos ensina. Abençoa-nos, nos dê um dia poderoso na tua presença. Nós te celebramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu sou o pastor Osias Lima Ribeiro, esse é o culto matutino da Igreja do Parque. A Igreja do Parque fica aqui no Parque Residencial Laranjeiras, na rua Pablo Picasso, número 70, no município de Serra, no Espírito Santo. E estamos aqui para abençoar você e a sua família. Se você assistiu essa mensagem e foi abençoado por ela, eu queria te pedir que se inscrevesse no nosso canal. Fazendo isso, você vai estar nos ajudando a impulsioná-lo e alcançar mais pessoas. Se você já está inscrito, não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar o seu comentário. E isso também vai nos dar mais visibilidade. Que Deus te abençoe poderosamente. A semana que vem estaremos juntos mais uma vez, de segunda a sexta, a partir das 6 horas da manhã. Um beijo no seu coração e nos vemos lá.